O cara com 9 anos de idade, ele aprende que eu não servirei. Não servirei é o argumento de Lúcifer, que não quer servir ninguém, que, entendeu? Que quer ser contra tudo. E você pega uma criança de 8 anos, de 12 anos, você diz, não, você tem que ter a sua palavra, o seu direito, você falar o que você quiser. Uma criança de 12 anos não sabe nada, tem que ficar quieta. O fato é o seguinte, toda a cultura clássica, começada lá dos filósofos antes de Sócrates, depois Sócrates, Platão, Aristóteles, eles acreditavam na verdade. Eles acreditavam que a verdade existia. Eles acreditavam nos universais. Por exemplo, todo triângulo tem 3 lados. Não importa onde for, você consegue imaginar um triângulo. Então todo mundo sempre soube que a verdade existe, que existem os universais. Existe a beleza, existe o bem, tudo isso são coisas que você consegue reconhecer, por mais que você não consiga definir eventualmente. Em 1500, um monge chamado Guilherme de Ockham, ele criou um conceito que depois se transformou no relativismo. É um conceito que chama nominalismo, que é o quê? Ah, palavras são só palavras. O que é felicidade? O que é amor? Então você criou a possibilidade de uma espécie de cinismo, de que nada é, na verdade, o que é. Sim. E aí o modernismo, os filósofos, depois desse Guilherme de Ockham, começaram a ficar cada vez mais absurdos sobre tudo é relativo, não existe verdade. E aí depois teve a reforma protestante, o Lutero nada mais é do que um filhote do Guilherme de Ockham. Lamento quem gostar dele. Se vocês estudarem um pouquinho, vocês vão chegar à conclusão de que ele atrapalhou mais o cristianismo do que ajudou. E depois, Revolução Francesa. Entendeu? A Revolução Francesa simplesmente quebrou com toda a tradição antiga clássica. E aí, cara, mataram milhares de nobres, mataram 20 mil padres na Revolução Francesa. Hoje, você estuda na escola que a Revolução Francesa foi uma coisa ótima. Liberdade, igualdade e fraternidade. Que isso? Liberdade e igualdade são valores e conceitos antagônicos. Ou você é livre ou você é igual. Você não pode obrigar todo mundo a ser igual e dizer que todo mundo tem que ser livre. Tá certo? E aí, eles foram derrubando os governos, os reis, eles foram derrubando os grandes líderes e começaram a fazer a revolução e começaram essa história de que a democracia é a solução, mas é uma democracia corrompida. Na verdade, não existe democracia. Não existe democracia. O Putin vai ganhar a eleição lá em março com 90% dos votos. 98%. Então o fato é o seguinte, eles foram relativizando tanto a verdade e a sociedade, e aí quando foi no século passado é Nietzsche, e aí vem o Marx, e aí vem o comunismo, e aí vem o materialismo. Materialismo é matéria, não existe nada, não existe universal, não existe espírito, não existe beleza, não existe, tudo é matéria, tudo é o materialismo. Então, o woke é uma palavra que significa acordar, wake up, woke, mas na verdade é a mesma turma que vem dizendo que roubar é bom, que vem dizendo que cada um pode ser o que quiser. Ah não, você pode ser mulher, você pode ser homem, você pode ser um cachorro. Tem um cara na Alemanha que ganhou o direito de ser um cachorro. E ele fez plásticas, e ele hoje é um cachorro. Por quê? Porque tudo é relativo. Então o woke é uma maneira elegante de dizer, eu sou de esquerda, eu combato o patriarcado, eu sou a favor das minorias, entendeu? A menor minoria que tem é o indivíduo. Então você não pode ferrar o indivíduo para favorecer uma minoria que seja, sei lá, eu não vou falar o nome da minoria, senão vão querer me cancelar aqui. Tudo vira cancelamento. E todas essas minorias se juntam. E aí você tem o cara que gay, trans, ao mesmo tempo ele é a favor do Hamas,
ao mesmo tempo ele... Coisas que são antagônicas. Vai lá no Hamas dizer que você é trans, vai ver o que vai acontecer com você. Então, ele é a favor de várias minorias que uma é o contrário da outra. Então, o movimento woke é esse movimento que está estragando o mundo com a fragilidade, dizendo que todo mundo é coitado, que todo mundo tem que ser em primeiro lugar, que não pode competir, não pode ter meritocracia, ninguém é melhor do que o outro, a pessoa pode ser fora de forma, ela pode pesar 300 quilos, o importante é ela ser feliz. Não, gente. O importante não é ser feliz. A felicidade nunca foi um objetivo de vida. Isso é coisa da modernidade dos últimos 100 anos. Entendeu? O que a pessoa queria ser no passado, ela queria ter coragem. Entendeu? Ela queria ter sabedoria. Ela queria outros tipos de valores e de virtudes. Hoje a virtude ela foi totalmente deturpada, denegrida. Hoje a sociedade woke, e assim, as pessoas não se definem woke, entendeu? É um catadão de gente que ele mesmo não acha que ele é woke, entendeu? Ao mesmo tempo que ele é desconstruído, entendeu? Ele é a favor do amor livre, ele até gosta de Jesus, mas ele não gosta da igreja. É essa galerinha. E eles estão estragando o mundo. Por quê? Porque só é aceito essa cultura woke, de que você pode ser o que você quiser, aqui no Ocidente, onde tem a tal da democracia. Agora, lá na China, lá no mundo islâmico, não existe isso. Não tem isso. E eles estão se preparando para invadir. Na Europa já invadiram, inclusive. Só tem mais gente islã na Alemanha, na Inglaterra, em Portugal, do que gente que não é islã. Então a minoria já tá virando maioria. E esses caras são intolerantes. No dia que você chegar pra ele e falar, eu sou trans, não sei o quê, ele vai pegar uma faca e vai cortar tua garganta. Não vai ter direito de escolha, né? Hoje. Não tem direitos humanos. Aliás, tudo que são dois valores que você junta, por exemplo, justiça social. Toda justiça é social. Se a coisa é justa, é uma pessoa que você está justificando. Então, não existe justiça social, existe justiça. Direitos humanos. Qual o direito que não é humano? Entendeu? E aí, com o tempo, as pessoas começam a diferenciar. Então, aquele cara bolsonarista, ele não é gente. Entendeu? Ele é de extrema direita. É de extrema, então ele não. Então você começa a desconstruir e dizer que aquele cara ali você pode ir atrás dele, cercear a verdade dele, você pode cortar a rede social dele porque ele não é que nem você, é a favor do amor. Até o amor foi deturpado, porque o cara quer salvar o mundo, mas ele não dá bom dia pro porteiro, ele quer salvar o mundo, mas ele odeia o pai dele, a avó e a mãe dele. Quer salvar o mundo nenhum, a história, a conversa mole. Igual você pega, sei lá, às vezes algumas pessoas, ela só é boa quando tem a mesma opinião que você. Você pega o caso do Monark, ele começou a bater aí na política, bater em alguns políticos famosos, e hoje em dia ele não pode ter canal nenhum, no mundo todo. Então, ou seja, o ganha-pão dele era o quê? É fazer vídeo, as pessoas verem bastante, né? Aí a pessoa tem um poder e ela tira o trabalho da pessoa. Isso daí é um pouco da cultura do que você está falando, no caso do Monark. Você vê, ele teve até que ir lá para os Estados Unidos, fugido, porque estão começando a travar travaram todas as redes sociais dele, não tem mais rede social, estão travando conta bancária, estão travando tudo dele. Entra nisso que você falou? Então, o woke tradicional, que é aquele cara jovem da universidade, que acredita num plano para salvar o mundo, que o comunismo significa todo mundo ser igual, e que coitadinho do palestino, esse cara que tem esse kit, normalmente ele é o idiota útil. Normalmente ele é o cara que é massa de manobra, ele é o gado, entendeu? Ele quer ser cabeludo e tocar um violão porque ele quer sair com mulher. Ele quer ir no aplicativo lá e sair com 30 mulheres. Ele não quer de fato engajar e mudar, ele quer mudar mundo nenhum. Ele é da esquerda porque a esquerda é festiva e tem mais mulher. Entendeu? Esse é o cara. Então, o cara woke, normalmente ele é a massa de manobra. Por quê? Quem manda mesmo é o totalitário. É aquele cara que mente, que promete, aquele cara que tem o poder da caneta. Que é o poder. Ele é o mafioso, ele é o gangster. Tá certo? Então,
Enquanto você não tem pessoas fortes na sociedade, você desarma a sociedade, entendeu? Tudo é relativo, tudo é desconstruído, ninguém pode falar nada de ninguém. Então, esses caras gangster, esses que manipulam, esses caras usam, né, os coitados massas de manobra para fazer essa revolução que está acontecendo aí. E a gente tem um problema civilizatório muito grave. Eu já falei isso aqui em outros podcasts. Opa, nós temos um problema civilizatório grave. Eu já falei isso aqui em outros podcasts aqui no Tuba. Por quê? As pessoas, elas estão viciadas em recompensas de curto prazo. Elas não conseguem postergar as recompensas. Elas não são capazes de ficar 3 minutos de olho fechado. Tudo é para agora. E isso é um atraso absurdo. Qual é a definição de civilidade? A definição de civilidade é a capacidade de postergar uma recompensa. É a capacidade de, ao invés de gastar agora, guardar. Então, nesse sentido, a sociedade romana de 2000 anos atrás, ela era mais civilizada do que nós somos hoje. Caramba, de 2000 anos atrás é mais civilizado do que a gente é hoje. É. Ô, Roxo, e como que a gente vai vivendo como sociedade, né? Você falou que tem o gangster, que é aquele cara que tem um direito de cercear a liberdade de outro, né? Normalmente nem foi eleito, ou se ele foi eleito mentindo, porque quem mais promete é aquele que sabe que não vai cumprir. Verdade. É o que acaba prometendo bastante. Então é isso, é a picanha, é a cervejinha, pode roubar o celular, não tem problema, vai prometendo tudo pra todo mundo, não vai cumprir mesmo. Não vai cumprir nada, né? Igual no caso, como que uma sociedade conservadora ainda consegue se manter em pé, sendo que você pega, igual eu falei, o caso do Monark, que ele falou um pouquinho a mais ali, é direito dele, e ele foi prejudicado. Você não acha que também ele é um boi de piranha? Tipo, fala, mano, vamos pegar esse cara aqui, esse cara vai se ferrar. É o exemplo. E aí as pessoas já não vão falar mais. Exato. Porque eu tenho medo de falar e, pô, eu tenho meu canal aqui, eu vivo do podcast, eu preciso colocar leite na minha casa, pagar as coisas pagar meu aluguel ali, tranquilo. E eu tenho medo de falar, porque eu falo, mano, se eu falar alguma coisa, o cara for lá, travar minhas redes sociais, travar meu YouTube, que é o meu ganha-pão. Então ele utiliza do poder que ele tem, da caneta, e pra usar um boi de piranha, ele pega o boi de piranha que mais incomoda. Pensa bem, nós não matamos 20 mil padres para ter a tal da liberdade, igualdade, fraternidade. A gente não matou todos os reis da Europa, todos os monarcas, a gente não fez revoluções, a gente não fez o comunismo, a gente não acabou com a igreja, tudo para ter liberdade, por causa da democracia. E hoje, a gente não vive da democracia, só que a gente não pode falar o que a gente quer. Verdade. Ó, um servo da gleba, lá no período feudal, ele era mais livre do que um cidadão de uma democracia livre hoje. Por quê? Porque ele tinha que dar metade da produção dele pro senhor feudal. Não é isso? Não era meia. Não era meia. Só que era metade do resultado da produção. Não era da receita. Não era da receita toda. E outra coisa, o senhor feudal ele não tinha ferramentas e armas pra ferrar com esse cara. E ele só tinha, sei lá, meia dúzia de caras que estavam embaixo dele. Porque aí ele tinha um outro senhor, que tinha um outro senhor, que tinha um outro senhor. Então o rei lá não mandava no servo da gleba. Ele mandava nos nobres e aí você tinha uma hierarquia. Hoje não. Hoje os caras têm muito mais poder, a gente tem muito menos liberdade e muito menos igualdade do que a gente tinha no passado. E é uma igualdade de que todo mundo vai virar miserável. Eu fiz essa pergunta outro dia. Vale a pena você ter uma igualdade em que todo mundo é miserável? Não, de jeito nenhum. Não, porque aí todo mundo é pobre. Não é melhor ter um rico ali no meio? Que pelo menos é aquele cara que vai... Pô, que vai gerar economia ali. Vai arrumar os empregos. Exatamente. Porque quando você não tem nada, até lavar um prato é uma boa. Entendeu? Servir alguém não é ruim. Servir é algo nobre. As pessoas não... Tudo isso foi desconstruído. Servir, ser um servo é algo nobre. É uma nobreza. Entendeu? Todo mundo tem que servir um período na vida para depois poder ser senhor. E muitas vezes você vai ser senhor de alguém e servo de outros. A vida é assim. Agora, o cara com 9 anos de idade, ele aprende que eu não servirei. Não servirei é o argumento de Lúcifer, que não quer servir ninguém.
entendeu? Que quer ser contra tudo. E você pega uma criança de 8 anos, de 12 anos, você diz, não, você tem que ter a sua palavra, o seu direito, você falar o que você quiser. Uma criança de 12 anos não sabe nada, tem que ficar quieta. Tem que ficar lá a boca. E não, a gente quer dar a palavra pro de 12 anos, todo mundo tem o direito de falar, por quê? Porque aí a tua opinião, a opinião de um cara que estudou 40 anos, olha a mesma coisa do que de um cara de 14 anos. E o cara que acabou de chegar na faculdade, você diz pra ele que ele sabe tudo, que ele tem que falar o que ele quiser, o direito da opinião dele que vale mais do que os outros, ele vai acreditar nisso. É massa de manobra.